RFI Convida. Há exatos 75 anos, a Unesco era criada com a nobre missão de contribuir para a construção da paz através da educação, ciências, cultura, comunicação e informação. Na época da fundação, o mundo acabava de atravessar duas guerras em menos de uma geração e as nações estavam convencidas de que acordos políticos e econômicos não seriam suficientes para construir uma paz durável. Com o tempo, a agência da ONU teve que se adaptar a novos desafios, como a crise ambiental e as revoluções tecnológicas. Para conversar sobre os fatos mais marcantes destes 75 anos da agência da ONU e sobre a participação do Brasil nessa história, a RFI convida hoje o ex-diretor adjunto da Unesco, Márcio Barbosa Nogueira. Bom dia, Márcio Barbosa. Bom dia, Ana. Prazer estar com vocês. Eu queria começar falando da participação do Brasil. O Brasil contribuiu ativamente para a fundação da Unesco, principalmente através de Paulo Carneiro, que ocupou durante anos o posto de representante do Brasil na Unesco e esteve vinculado a esta instituição por mais de 30 anos. Quais foram as maiores contribuições de Paulo Carneiro e do Brasil para a agência? Olha, Ana, quando a gente olha para trás e vê exatamente a organização naqueles anos, né? Eu vou lembrar, e você disse isso na sua introdução, que a organização foi criada logo ao término da Segunda Guerra Mundial, né? Ela precisava dar espaço para os cientistas, para os educadores, para os filósofos dos países perdedores. E foi essa ideia que fez com que um grupo de pessoas passasse a trabalhar na organização de uma instituição que desse, vamos chamar assim, voz, que desse espaço e que trouxesse para o debate também as inteligências desses países vencedores, né? Esse grupo de pessoas, de pensadores com ideias de reconstruir o mundo, estava Paulo Carneiro, né? Então, o Brasil participa da história da organização desde o início e ele é relevante até hoje. Se você hoje for trabalhar na Unesco ou conversar com os mais antigos da Unesco, todos eles vão falar alguma coisa de Paulo Carneiro, né? Uma pessoa conciliatória, que sabia ouvir, que queria avançar nessas ideias, né? E uma delas que me chamou a atenção de uma forma assim mais especial, foi o papel que ele teve na questão do estabelecimento do patrimônio histórico mundial, né? Essa foi uma das grandes ideias que já saíram logo depois da criação da Unesco como fórum de debate, fórum de integração, que até hoje é extremamente relevante. Se você falar na organização hoje para qualquer um, todo mundo vai se lembrar do patrimônio histórico, né? E foi Paulo Carneiro, então, que teve essa visão e iniciou, então, o cadastramento daqueles monumentos, daqueles locais, daqueles espaços que deveriam ser preservados pela humanidade. Então, a organização, eu diria que assim passou a atuar claramente na cultura por conta de Paulo Carneiro, né? Mas também na educação, assim, não. Mas tudo isso é história, mas graças a ele, até hoje se sabe que o Brasil foi relevante na Constituição da Unesco. E esses novos desafios, né? Porque do pós-guerra até hoje o mundo mudou, não foi só o Brasil que evoluiu, mas o mundo mudou demais, e a Unesco também evoluiu para incluir novos temas nas preocupações, né? Como os patrimônios naturais, exatamente o que o senhor falou, né? O IPCC, então as mudanças climáticas, a crise climática, as evoluções tecnológicas e, ao mesmo tempo, os antigos problemas que continuam aí, né? Como, por exemplo, as violações da liberdade de imprensa. E o senhor já falou um pouco, né, o que era, o que deu algumas sugestões para encarar esses desafios, né? E como que ela se adaptou? Como é que o senhor acha que ela atravessou, essa senhora de 75 anos, esses grandes desafios? Olha, ela sofreu também no período recente alguns baques, né? Vamos chamar assim. Um deles foi novamente a saída dos Estados Unidos, né? Ou seja, voltamos à estaca
lá da década de 90, e onde mais de 20% dos recursos foram fixos, contribuições fixas dos países foram perdidas, né? Eu acho que ela tem que continuar a atacar de uma maneira assim mais visível as questões que hoje preocupam a humanidade, né? Eu, por exemplo, vi com uma certa ponta de decepção o fato de que a crise migratória que surgiu com a guerra da Síria e que provavelmente vai continuar a sofrer fluxos em função das mudanças climáticas, das corridas das pessoas, principalmente dos africanos, dos lugares mais secos para onde haja comida, eu acho que a Unesco ficou fora desse debate. Isso foi muito ruim. Ela perdeu uma chance de mostrar a relevância do diálogo, né? Da importância de você receber imigrantes. Ela perdeu uma chance de valorizar a diversidade, que foi uma coisa que nós discutimos lá na convenção. Então, ela perdeu os recursos dos Estados Unidos, né? Por outro lado, existem alguns temas pontuais em que ela reagiu rápido, né? Por exemplo, aquela recente não, já tem um par de anos, a explosão em Beirute, ela rapidamente agiu, conseguiu recolher alguns recursos para reconstruir as escolas. Então, são esses episódios, podem parecer pequenos temas, mas eles te colocam permanentemente dentro desse mundo globalizado, dos headlines das iniciativas que estão ocorrendo, né? A Unesco precisava ter um discurso forte na COP26, já que não teve nas outras. Precisava porque as mudanças climáticas vão impactar as coisas com que ela lida. Então, ela não pode ficar ausente, ficar como espectadora. Então, é um exercício complicado para quem tem pouco dinheiro, para quem tem poucos recursos, para quem tem que ir ao campo. Eu sei de tudo isso, mas não há como continuar a ter relevância se, em coisas sérias que estejam acontecendo no mundo, ela estiver ausente. Não há como, né? Eu espero que a Audrey, nesse novos 4 anos de mandato dela, ela consiga, enfim, ser dinâmica o suficiente para que os recursos que hoje são fixos e são pequenos, são da ordem de 600 milhões de euros a cada 2 anos, eles se multipliquem com doações complementares, que nós chamamos extra budgetary, né? Que são recursos adicionais que só vão vir se o interessado perceber que a organização tem o que dizer. Se a organização não tiver o que falar, ou se ela não estiver lá naquela cena dramática que o mundo inteiro está vendo, ela não vai ser tratada com generosidade no momento em que ela precisar de recursos, entende? Por exemplo, vou continuar a perseguir os temas de colocar 65 milhões de crianças na escola. Isso são alguns bilhões de dólares que você precisa colocar no seu orçamento anualmente, porque são vários anos. A criança estuda durante muitos anos. Isso não é um tiro só, é um outro patamar, e ela precisa resolver essa questão. Mas só vai resolver se ela tiver nos headlines, se ela tiver na última página ou nos rodapés. Não há quem vai dar dinheiro para a Unesco para essas tarefas, né? Queria voltar agora para o Brasil. O senhor foi vice-diretor-geral na época em que um representante asiático era diretor-geral, o japonês Koichiro Matsuura. Apesar da importante participação do Brasil na história da Unesco, até hoje nenhum brasileiro dirigiu, nem nenhum representante da América do Sul. E o senhor chegou a apresentar sua candidatura em 2009, não é verdade? Por que até hoje a Unesco não teve nenhum representante da América Latina ou do Brasil?
Deixa eu primeiro fazer uma correção. Eu não cheguei a ser candidato, porque o meu país achou que seria preferível apoiar um egípcio, né? O que me deixou muito frustrado, porque eu tinha a convicção de que, não em função de qualidades próprias, mas em função do trabalho que foi feito por essa equipe, eu seria apoiado por um grande número de países e ganharia a eleição. Então, foi muito frustrante ver que o ex-presidente Lula, preferiu apoiar um egípcio, que logo depois, inclusive, foi preso, né, por conta dos descalabros dele. Mas, enfim, é lamentável que o Brasil não tenha se interessado pela Unesco, isso é uma questão de interesse, né? Ele não me apoiou porque não tinha interesse na organização, preferiu apoiar outras organizações. A Organização Mundial do Comércio, que teve um brasileiro logo depois de mim, né? É lamentável porque eu passei a conhecer um pouco mais da Unesco e vejo que a Unesco tem tudo a ver com o Brasil, né? É a cara do Brasil. Nós temos os mesmos problemas de educação, né? Que a Unesco se preocupa. Nós temos os mesmos problemas de ciência, né? Poucos recursos, mas uma equipe muito boa em termos de recursos humanos e montante relevante. Nós temos, ou tínhamos, um protagonismo imenso na questão do clima, né? Da nossa, do nosso lado que apareceram, desde o protocolo de Quioto, em 93, que apareceram as soluções que poderiam, de certa forma, minimizar os efeitos do aquecimento estufa e do crescimento do clima nos próximos anos e décadas. É relevante o papel que o Brasil tem na área da informação, na qualidade dos seus jornalistas e também os problemas que, periodicamente, o Brasil tem no sentido da perseguição que os meios de imprensa têm, ou com as críticas que ele recebe, a falta de liberdade que ele tem em certas situações. Então, o Brasil poderia se valer muito se tivesse um representante em qualquer dos níveis da organização. O Brasil tem quadros para claramente ser, inclusive, ocupar a direção geral da organização, não necessariamente a direção, a vice-direção, que é um ambiente mais executivo, mas ele tem condições de voltar a ter um Paulo Coelho, um Paulo Carneiro na frente da organização a qualquer momento, né? Agora, eu não vejo muita chance na atual conjuntura por conta de um certo desleixo que o Brasil tem com relação à ciência e tecnologia, né? O Brasil acaba de sofrer, na sua proposta orçamentária de 22, mais uma vez um corte no seu orçamento, o que é frustrante, né? É frustrante porque foi muito esforço para se construir uma base científica no INPE, na Embrapa ou em várias outras organizações do país e que hoje estão assim na fase de não saber o que fazer para manter o que tinham conquistado. Eu fiquei sabendo outro dia que um supercomputador, cuja primeira versão fui eu que trouxe, lá nos idos de 93, né? Ele está sendo arriscado, a nova versão dessa máquina, e que faz a previsão de tempo e clima no Brasil, tão importante para o país com essas dimensões, está arriscado a ser desligado porque não há recurso para pagar a conta de energia. Então, é inacreditável que isso aconteça no momento em que o país busca apoio e consegue obter um certo calote dos precatórios e que vai introduzir mais 90 e tantos bilhões de reais na economia brasileira, mas que não olha o lado da ciência, tecnologia e inovação, né? Embora tenha um ex-astronauta como ministro.
Então, quer dizer, não me surpreende o Brasil não ter essa vontade de ocupar algum espaço ou sugerir candidaturas de brasileiros para qualquer um dos setores da organização, porque aqui mesmo a gente vive um período onde os recursos humanos não são tão valorizados como precisariam ser, né? Muito obrigada, Márcio Barbosa, por ter aceito o convite da Rádio França Internacional. Muito carinho por vocês, éramos vizinhos, tenho muitos colegas que trabalharam aí, e fico contente de você estar nesse grupo tão importante para a disseminação de informações do mundo. Eu espero que tenha sido claro nas minhas explicações e que vocês estejam comemorando os 75 anos dessa senhora importante no mundo das Nações Unidas e que ela dure por muito mais anos, tá?